Fala, meus investidores de longo prazo prediletos, vocês estão bem? Bom, hoje vamos fazer uma análise aqui, análise da Movida, empresa de locação de veículos, né, uma Rent a Car. É um setor bastante interessante e tenho minhas ressalvas em relação à perenidade do setor, mas é uma empresa aí que vem entregando bastante resultado, assim como as outras duas, as suas pares de setor, né, a Localiza e a Unidas. Então vamos fazer uma análise aqui bem fundamentalista, olhando o setor, olhando um pouquinho de indicadores e olhando os resultados do trimestre do ano que ela teve em 2019 aí, tá? Sempre lembrando, falando que esse vídeo aqui ele não é indicação de compra, ele é apenas um estudo, então é a forma que eu, Álvaro Vinícius, estudo as empresas que podem compor ou não a minha carteira de longo prazo ali, tá bom? Então já pedi para você deixar a sua curtida, seus comentários, se você tem alguma dessas três empresas, a Movida, a Unidas ou a Localiza, o que você acha do setor, se você gosta, etc. E vamos debater um pouquinho aí, né? Então, o que é a Movida? A Movida ela abriu o IPO ali em 2014, perdão, ela foi fundada em 2014 e abriu o IPO em 2016. Então, é um IPO até um pouco recente aí, né? Mas já tem algum histórico para a gente poder analisar, né? Então, ela segmento de RAC, né? Que é o Rent a Car, o GTF, que é quando ela terceiriza a terceirização de frotas para grandes empresas, executivos, etc. E aí a venda de seminovos, que acaba sendo aí o que traz mais, é o carro-chefe, podemos dizer, porque as pessoas acham que locadoras de veículos, o carro-chefe é a locação do veículo propriamente dita. Mas quando você olha o que gera mais lucro, o que gera mais receita, sem dúvidas, é a venda de seminovos, né? Então aqui hoje ela tem presença nacional com foco em crescimento nos mercados mais promissores, com 183 pontos, né, de aluguel de veículo e 58 pontos de venda dos seminovos aí, mais a gestão de frotas terceirizadas para outras empresas aí, tá bom? Bom, aqui no site Status Invest a gente pode ver um pouquinho sobre valores, sobre cotação, né, atualmente 14,80, gravando o vídeo aqui no dia 15/3. A valorização dos últimos 12 meses foi de 24%, mas no mês atual ela apanhou 21%, porque todas as empresas caíram por conta aí do coronavírus, normal, né? Novo mercado, tag along 100%, uma liquidez muito excelente, um PVP bem abaixo, né? Um PL satisfatório. Então, assim, em relação a quem gosta de olhar múltiplos de preço, aí a gente vê bem tranquilo, né? O CARG bem, muito bacana de 25, de 27. A liquidez corrente é um ponto de atenção, porque a liquidez corrente é a capacidade de pagamento da empresa de curto prazo. Então ela não tem uma liquidez corrente. Se ela tivesse que vender todos os ativos hoje para pagar dívidas de curto prazo, ela teria muita dificuldade. O que é natural no setor, a gente precisa entender que esse setor ele compra veículos, depois ele vende como seminovos, então não é um setor que consegue fazer muito caixa, não consegue reter muito desse caixa, tem que estar sempre ali fazendo novas dívidas, né, de certa forma. Então é preciso entender essas características do setor para poder analisar direitinho, tá? Então é um setor que normalmente vai ter sim dívidas ali significativas, né? Bom, indicadores qualitativos, podemos ver aqui, já falei sobre o PL, né? Chegou a 25, agora por conta dessa queda aí do mercado de forma geral caiu bastante. Dividend yield, você não vai obter muito dividend yield de empresa de locação de veículo, conforme eu falei, não tem como ela ficar retendo muito caixa, então ela precisa estar sempre reinvestindo. Tem um ROI aí satisfatório, vem crescendo o ROI, né? Legal essa curva de retorno líquido de crescimento, né? A gente vê aqui o crescimento bem satisfatório. Partir para indicadores financeiros. Então, patrimônio crescendo, muito legal isso aqui também, né? E se a gente for pegar todas as três locadoras de veículos, a gente vai ver esse gráfico aqui de patrimônio líquido, como ele vem crescendo, né? Como elas vêm conseguindo conquistar mercado e cada vez crescendo mais. Receita, a mesma coisa, se a gente for olhar o anualizado. Ó, bonito, né? Essa crescente aqui. Resultado operacional, mesma coisa. Então, assim, basicamente todos os indicadores financeiros referentes a lucro, a receita, a ROI, etc., a gente vê que eles vêm, ó, sempre crescendo, né? Então isso é legal. Por outro lado, o que cresce junto com a receita? Vem crescendo a dívida também, porque ela precisa se alavancar para sempre comprar mais carros, etc., fazer expansões, investir. Então, da mesma forma que cresce dívida, também cresce dívida líquida, dívida bruta, vem tudo crescendo aí também, tá? Então acaba acompanhando. O que você tem que entender do setor é isso. Mas a empresa vem conseguindo gerar um caixa livre aí também, bastante satisfatório, né? Então, referente a dados históricos, apesar de ser um IPO até de forma recente, né, fez em 2016,
a gente vê que é um setor que tem bastante crescimento, tem bastante penetração ainda de mercado para poder conquistar, seja via aplicativo, seja na terceirização de frota para grandes empresas, e seja no propriamente a venda de seminovos, né? Se eu não me engano, a venda de seminovos era o grande desafio e é o grande desafio da Movida, tá? É onde ela precisa, de fato, precisa apresentar mais resultados na venda de seminovos, comparado com a Localiza, por exemplo, com a Unidas, ela estava atrás em referente a isso. Mas nesse quarto trimestre ela já melhorou esse indicador, inclusive, e todos os outros indicadores dela apresentaram um resultado sensacional. Então, 84 milhões cresceu 63% comparado ao quarto trimestre de 2018, né? Crescimento na receita bruta, crescimento no EBITDA, que aí é o resultado operacional, que é muito importante nesse segmento, é o resultado operacional da empresa, crescimento de 89% comparado ao quarto trimestre de 2018, é o maior spread da rentabilidade já reportado, com diferença entre o ROIC e custo de dívida pós-imposto de 5,5 percentuais em 2019 versus 4,6 percentuais em 2018. Então, excelente, né? Então, receita, EBITDA, nova máxima no lucro líquido, assim, referente a indicadores sensacional o ano que ela teve em 2019. Então, ao aluguel de veículos, a receita média por carros cresceu 4% em 2019 em relação a 2018, então ela conseguiu alugar mais veículos. No quarto trimestre, a receita por carro superou 2 mil, uma expansão de 7% versus o quarto trimestre de 2018, principalmente a forte alta temporada que teve recorde de taxa de ocupação, né? Então, é ligada bastante à economia também. As pessoas viajam mais, o que elas acabam fazendo quando elas viajam? Alugando veículos. Então, é uma empresa que, de certa forma, o aluguel de veículos depende muito também desses fatores de economia. Então, possivelmente, no próximo trimestre, ela venha a ser afetada por conta aí do coronavírus, né? Ela, como diversas outras empresas, não vai ter jeito. Expansão de 0,7 na receita média por ano, aqui em relação ao aluguel de frotas de veículos para grandes empresas. Então, você tem lá o seu executivo, a sua diretoria, a empresa não vai comprar carro para a diretoria. O que ela faz? Ela aluga, ela vai lá na Movida e fala, ó, eu quero veículos novinhos em folha para a minha diretoria aqui. E aí a Movida faz toda a gestão disso, né? Tem que fazer alguma coisa no carro, ela que faz, tem que colocar a gasolina, tem um cartãozinho da Movida. Então lá na empresa mesmo nós temos isso e a Movida é a gestora dessa frota. E assim, o atendimento, eu posso falar como cliente, é excelente. Então, até por isso eu quis fazer aqui o vídeo, porque eu acho que quando você tem a experiência positiva como empresa, já é um bom sinal, né? Então, quando você tem uma experiência positiva como consumidor e consegue colocar isso olhando indicadores financeiros, olhando fundamentos, melhor ainda, né? Então, e aí teve essa expansão de 0,7, né, muito representativo, mas teve um crescimento aí comparado com o quarto trimestre de 2019 de 3%, né? Então, seminovos aqui era o grande desafio dela, a venda de seminovos. Ela conseguiu uma evolução de 3,8 percentuais na margem EBITDA, ou seja, no resultado operacional dela, fazendo com que a linha de negócio apresentasse margem positiva em 1% no quarto trimestre de 2019, né? Então, o volume de vendas foi 59% maior, superando 57 mil carros em 2019. Excepcional esse resultado, era o que ela precisava, era o grande desafio da Movida e por isso que as pessoas estão bastante de olho nela. Então, um pouquinho da mensagem da administração aqui, falando sobre o ano desafiador que teve, transformador e tal. Eu não tenho a Movida porque eu já tenho a JSL, que é a controladora da Movida, né? Então, se a gente for ver a estrutura societária, a gente vai ver que a JSL já é a controladora dela, então não faz muito sentido eu ter a Movida na carteira do YouTube, mas eu poderia ter a Movida na minha carteira particular, uma vez que eu não tenho a JSL lá. Mas estou estudando entre as 3 empresas aí de veículos, de locação de veículos, Localiza, Movida e Unidas, as 3 têm ótimos resultados. Você percebe que mesmo com ótimos resultados, a tendência continua sendo no crescimento. Talvez elas apanhem bastante aí por conta dessa crise recente aí. As pessoas vão viajar menos, né? Então, isso acaba de certa forma afetando. Mas, quando você olha por horizonte de longo prazo, me parece interessante. Tem uma questão aí dos seminovos, que é onde elas conseguem ter mais lucro, né? Na venda dos seminovos, de fato, né? Então, ela usa o carro durante um tempo ali para alugar ou na frota de terceirizada, e depois ela vai lá e faz o repasse através da venda de seminovos. E tem uma questão aí da preocupação de ou as próprias montadoras começarem a fazer isso, né, vender os seminovos, entrarem nesse ramo, ou do próprio governo começar a colocar uma taxação diferente, né, para que elas vão ter menos lucro fazendo essa venda de seminovos. Então, existem esses 2 riscos aí que é preciso ficar bastante de olho, porque de fato afeta muito se
houver algum desses dois sinais aí, ou as montadoras entrarem, ou o governo resolver aí sobretaxar, né, colocar um novo imposto aí nessa venda de seminovos, que hoje está meio, ó, faz aí, pronto, então tá meio largado, né? Então a gente sabe como funciona, é um risco, você tem que colocar isso aí na ponta do lápis. A gente vê aqui, ó, se a gente comparar a receita líquida de seminovos com os outros, assim, é bem superior, né? Então tem que ficar de olho, porque de repente é um ponto de atenção que você tem que ter se você resolver se tornar acionista de alguma empresa de aluguel de veículos, tá? Mas a gente não consegue prever o futuro, né? Então, inicialmente, bater no olho, fazendo uma análise assim meio superficial, me parece ser um setor que muito interessante, onde ele obtém 3 fontes de receita, alugando veículos, terceirizando frotas e depois repassando esses veículos como venda de seminovos. Então, 3 fontes de receitas aí e as 3 você consegue enxergar potencial de crescimento e nas 3 empresas, né, que estão atuando nesse setor. Então, eu não acho que é fazer Unidunité, e se você quiser ter qualquer uma, eu acho que cada uma tem que fazer parte de um perfil de determinada carteira, mas é um setor e são empresas muito interessantes. Ter o meu pé atrás referente a esse setor, conforme já mencionei, desses 2 itens que precisam de sim ponto de atenção, mas aparentemente são dados excelentes, né? Então nesse vídeo é isso, a minha análise sobre Movida é essa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Comenta aí se você tem Movida, se você tem a Localiza, se você tem a Unidas, ou se você não gosta do setor e não pretende ter nenhuma dessas empresas. E vamos debater aí sobre o que você acha, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que você ajuda muito o canal a continuar crescendo. Eu sou o Álvaro Vinícius, fico por aqui, um forte abraço e até breve.